Pessoal, vou falar hoje aqui sobre algumas matérias que estão rolando aí, né, na internet, na própria televisão, a respeito de unhas, alongamentos, tá? Eu vou expressar um pouco a minha opinião, meu ponto de vista, baseado no na minha experiência nesse mercado. E que eu acho muito importante pontuar para que a coisa não saia do trilho, né? E eu acho que quanto mais informações a gente der, melhor para esclarecimentos. Até para que não haja nenhum tipo de problema e que todos os serviços sejam bacana, saudável e que todo mundo possa usar, porque é isso que acontece, tá? Então eu vou mostrar o vídeo. Esse vídeo foi de um programa que aconteceu hoje, né? Onde colocaram alguns exemplos de serviços. Aqui convidadas ilustres com modelos diferentes, a Flávia, a Adriane e a Alessandra, cada uma com um estilo de unha. E nós vamos ver primeiro com a Flávia. A Flávia está usando o esmalte cromado. Mostra pra gente, Flávia. Cromado. Olha só, olha que estilo. Doutora Márcia, se for pegar uma moedinha no chão, uma agulha, fica difícil, mas tem estilo. Tem estilo, ela não pode deixar cair a moeda. Então, esse esmalte cromado, ele é mais difícil de ser feito. Então, você usa um pozinho que você vai aderir, você vai moldar, então é um pouco mais complicado. Dura quase umas 3 ou 4 horas para ser feito e fica com esse aspecto. Esse lixamento lateral, para ficar nessa tendência que hoje tem. Esmalte cromado demora de 2 a 3 horas e é uma técnica mais difícil de ser feita? Não. Para fazer esse efeito cromado é a coisa mais fácil que tem, desde que você tenha os produtos corretos, né? Porque existe uma técnica para isso, mas é super fácil. Uma coisa é efeito cromado, outra coisa é alongamento, que agora ela vai falar um pouquinho sobre alongamento. São duas coisas distintas. Nessa tendência que hoje mais afilada, você molda isso na hora, né? Então você faz de acordo com como você... afilada, que ela tá querendo dizer, esse estilo, são as unhas estileto, almond, né? Que são as com ponta fina, pontiagudas. Se quiser mantê-la. Molda como, doutora? Você vai, ou você corta ao redor ou você lixa. Você pode lixar. Existe um erro muito grave nessa reportagem. Colocaram uma dermatologista para explicar sobre técnicas de alongamento de unhas. Não. Quem tem que explicar sobre técnica de alongamento de unhas, procedimentos, são os profissionais de unhas. Pode ser uma profissional muito renomada no que ela faz, mas técnica de unhas, quem tem que responder sobre isso são profissionais de unhas. Ela não tem qualificação para isso. Ou será que ela tem? Vamos continuar. E uma mão é de uma cor, outra de outra? É que esse aí é o cromado e o outro é o fosco. O fosco é só o tipo do esmalte, que não tem o brilho. Mas é feito diferente, é uma unha em gel, que aí você vai usar assim esse esmalte que fica com esse aspecto fosco e não é o brilhante. Ela tá falando, outra vez ela mistura um pouco as técnicas, né? Esse daí é o esmalte que é fosco, mas é uma unha em gel e que aí você coloca o esmalte para ficar com esse efeito. Beleza. Que na verdade é a mesma coisa que acontece da outra unha. A outra unha pode ser gel, pode ser acrílico e você coloca em cima dela o esmalte que você quiser, o efeito que você quiser, a arte que você quiser, né? Uma coisa não está atrelada à outra. Então lembrar que quando a sua unha for muito fraca, então a gente nasce, assim como a gente nasce com cabelo fino ou grosso, a unha também, isso é genético. A nossa unha pode ser mais fina ou pode ser mais grossa. Agora, quando ela começar a descamar, antes de ir na manicure e tentar fazer essas unhas permanentes, tentar ver se não tá... Isso às vezes é um alerta do corpo. Sim, ou eu tô com algum sinal de hipotireoidismo, alguma alteração da tireoide, anemia, ou então falta de alguma proteína, ou até vitaminas de uma forma geral. Então, essas unhas são interessantes, mas não passar por cima do alerta que o seu próprio corpo às vezes está dando. Perfeito, doutora. Então, isso é uma coisa muito importante. E sabe como é que a gente resolve isso? Com qualificação técnica. Profissional de unha tem que ter qualificação técnica. A Adriane está usando a francesinha. Esse é um estilo bem clássico, né?
a francesinha permanente. Como tudo nessa vida, não é permanente, né, doutora Márcia? Isso que eu ia falar. Não é permanente, ainda bem, né? Então, nesse caso, ela usou uma unha que cola. Esse adesivo é uma cola muito simples. Então, é como se você tivesse só a pontinha dela mesmo colada. Ela é menos prejudicial para a nossa lâmina ungueal. Então, mas ela não é permanente, no máximo 15 dias. Vamos parar, vamos de novo separar o joio do trigo. Ponta francesa permanente, semi-permanente, né, que é o mais correto falar, pode ser feita de várias técnicas, até com uma esmaltação em gel, ou com o próprio alongamento, ou com uma tip, enfim, essa técnica aí que eles usaram é aquela pontinha colada, sabe? Bem fininha. Então, não tem isso de ser mais agressivo ou menos agressivo. Uma unha dessa pode prejudicar tanto qualquer outra, até uma unha de acrílico, qualquer outra que seja mais elaborada, se o profissional fizer a coisa errada, tá? E cola, gente, cola é um produto agressivo. Se usar em excesso, tem problema também, tá? Vamos lá. A gente deve remover, porque senão pode ter infiltração por baixo dessa cola e isso pode levar ao desenvolvimento dos fungos. Dura mais que o esmalte normal? Dura mais, dura até mais ou menos uns 15 dias. Mais tempo, né? E aí a gente vai vendo aqui a Alessandra, que está usando a ponteira, que é a mistura da francesinha mais arrojada, né? A francesinha com a ponteira. Exatamente. Como se fossem aquelas botas. Exatamente. Então, essas ponteiras você pode aplicar, então seria como se fosse uma unha em gel ou um esmalte em gel que fica só na ponta. Realmente, a doutora não é profissional de unhas. Nada a ver isso. Gente, esquece essa parte. Fica só com a parte lá que ela falou lá do cuidado com a unha, a prevenção, que a nossa unha dá sinais lá de indícios de que pode ter alguma coisa errada com o nosso organismo. Só isso. O resto, esquece, por favor. Mas essa coisa, de novo, de ser menos prejudicial, isso daí depende de quem está fazendo, tá? Menos prejudicial, quando alguma coisa é artificial, depende do profissional, de bons produtos, de como aquela manutenção está sendo feita. Isso acontece em qualquer situação, numa prótese dentária, numa prótese mamária, até numa lente de contato. Se a pessoa usa uma lente de contato, não faz uma asepsia correta, não usa o tempo que pode ser usado, ultrapassa o limite para a utilização daquela lente de contato, ela pode desenvolver um fungus nos olhos dela. Já jogaram no Google para ver como é que fica um olho que adquire fungus através da má utilização de lente de contato? É horrível, e por isso a lente de contato não pode ser usada? Claro que não, ela só tem que ser usada através de uma segurança que é explicada por um profissional qualificado. E é isso que tem que acontecer com o serviço de alongamento de unha. É maravilhoso ter unhas alongadas, tá? Mas a gente precisa ter essa visão. Mas tem que retirar, principalmente a unha em gel, porque ela vai danificando essa lâmina. E quando você retira, você usa produtos muito agressivos quimicamente para a nossa unha. Então, cuidado para não gostar demais e ficar sem retirar isso. Tem que ter um espaço de tempo. Tem com aquela unha que a gente chama aqui de prótese, né? Vamos voltar de novo a uma comparação, uma analogia. Prótese mamária. Sempre quando alguém coloca uma prótese mamária, tem lá, fica 10 anos, depois você tem que trocar, não é isso? Não é o que o médico fala, pra gente ter uma segurança? A mesma coisa com a unha. Coloque a unha, não precisa retirar e ficar sem. Vai fazendo as manutenções nos tempos corretos e que você não vai ter problema. Procurando um profissional qualificado que use bons produtos, que sabe o que está fazendo e seguindo as orientações, pode usar a unha o tempo que vai quiser. ver imagens aí da blogueira Amélia Perrin, que mandou essas imagens. Olha só, doutora, então, um acidente. Provavelmente ela usou por muito tempo, gente, né? De novo, misturaram tudo. Essa unha que estão colocando aí na foto, ela foi uma unha totalmente agredida. E principalmente por um usuário que tirou essa unha de qualquer jeito, arrancou-se de repente até com o dente, que não pode acontecer. Onde ela tem uma segurança sobre isso, nas informações, e seguir o que o profissional de unha fala. Primeiro, levar em consideração que o profissional de unha é qualificado e respeitar o que ele fala.
Lógico que o profissional tem que se colocar também com respeito, para entender que ele estudou, que ele investiu, que ele sabe o que ele está falando. Então, quando usa uma unha artificial ou até mesmo um esmalte em gel, gente, não pode arrancar de qualquer jeito. Porque se arrancar de qualquer jeito, vai levar a unha junto. Isso daí não tem nada a ver com o tempo de utilização. Isso daí, com certeza, é uma unha retirada de maneira incorreta. Eu sei o que eu estou falando. Essas unhas que dá realmente vontade de ficar com elas, mas não pode, principalmente uma unha que você vai usar uma cola muito mais agressiva. Então tem que dar um tempo, porque depois a recuperação da Amélia, dessas unhas, é no mínimo de 3 meses. Isso com acompanhamento dermatológico. Não a gente é lança a isso. mão de alguns óleos, eu posso de afirmar alguns remédios, categoricamente, de não é coisas isso. até orais Eu pra uso poder unha há mais de melhorar, 20 e ela não vai anos. poder usar Há mais nada de 20 nessa unha anos. por As minhas muito unhas tempo, só são até que ela se danificadas recupere. quando eu Doutora, faço algum vamos falar dos sinais de procedimento alerta, então, que não é para para que a ser unha não feito. fique E sabe qual é o como a pior gente deles? viu aí? Arrancar a unha com dente. Quais tá? são os sinais de alerta? Porque a unha não aparece de uma hora para outra desse jeito, né? Claro que não. Então, Não. antes de tudo, o primeiro Essa sinal parte de alerta técnica, é por que a minha unha está a senhora não descamando sabe. tanto. Tá. É a primeira coisa. O problema Tentar ver se causado, realmente é só uma a senhora parte sabe resolver. constitucional. Minha Mas unha eu é tenho fraca informações e acabou, para ela que o não problema está não descamando. aconteça. A Beleza? lâmina ungueal E é que é ficar muito sendo um fraca. serviço bacana e um serviço que pode ser Agora, feito sim existe também durante outros muito detalhes, tempo. outros E é sinais. muito legal uma unha bem feita. Uma mulher com uma unha bem feita é uma mulher que se sente com a autoestima lá em cima. É um sinal de dor. De dor. Então, se você colocou, às vezes a unha de porcelana, por Sim. exemplo, ela é pesada, né? Às vezes faz muitas camadas. Mais a uma pessoa coisa, sai eu do acho que salão muitos dermatologistas com dor. podiam fazer Isso não é muito, normal. Tem que muito voltar e retirar. Começa trabalho um com processo profissionais de unhas de inflamatório verdade. importante, Trocar, né? que chama Assim paroníquia, como que é ao redor o médico da que unha. faz Você pode prótese perder a mamária matriz faz da com unha e massagista, ficar que tem que deformada pro resto da drenar, vida. que tem que cuidar. Dor é um Eu acho sinal que poderia importante. rolar aí Vou falar também das uma unhas troca. Ia ser bem legal. quebradiças, unhas Não é para doer quebradiças. realmente, Esse é o tá? sinal. Quer E dizer, muitas antes vezes de você acontece a colocar, dor porque o é profissional sempre um lixa sinal demais, que o faz seu errado, organismo não tem está uma dando. qualificação E depois que legal. você Não retirou, pode acontecer. Outra observar, coisa, se você produtos ficou 2 também de má meses, qualidade às vezes, com essa podem unha, causar dor. presta atenção, Tem que prestar porque atenção essa nisso, unha não manuseio recupera correto do sozinha. produto, controle do Provavelmente você produto, vai ter que tudo procurar um isso faz dermatologista. diferença. Esse perigo Então dos isso que ela falou fungos, aí, né? Se dor você realmente retirou não é o normal, tá? esmalte ou a unha em Mas gel e pode aquela ser unha também tá um problema esverdeada, de esbranquiçada, é porque já profissional. está contaminado, Você precisa fez uma ter um unha com tratamento procedimento com um dermatológico. profissional que tem uma boa referência, né? que é bem Excesso também não faz qualificado, que E tem uma assim como clientela rosto sem boa, que maquiagem, está num uma salão mão bem renomado, tratada, ou sem trabalha num esmalte, local também é bacana, ou linda que e vai tem até o mesmo à seu sua devido casa, mas que você charme tem uma e referência, também que precisa você sabe que os descansar, né, produtos que ele doutora? usa são produtos de qualidade, e aí acontece alguma coisa, você tem que ter um alerta realmente e ver do que se trata. Vermelhidão na pele, dor, tudo isso não pode realmente acontecer, tá? E aí você pode sim retirar e ver o que é, mas enfim, se você não tem referência, pode ser um problema do profissional. É importante também o acompanhamento de um profissional de verdade, tá? Porque o próprio profissional, ele tem como ver se alguma coisa está errada. Outra coisa, a maior causa de problema que existe, né? Às vezes com descolamento, e esse descolamento vem a causar algum problema, porque ali entra impureza, ali entra umidade, e aí é que existe o problema de proliferação de fungos. Muitas vezes esse problema ocorre porque o cliente acha que a manutenção dele, a unha tá ali, tá, não caiu, eu vou levando. E às vezes está com esmalte escuro e tá infiltrado por baixo. Então, manutenção, gente, quem quer usar unha artificial tem que fazer as manutenções periódicas para olhar, para ver se tá tudo certinho, para poder vedar de novo e aí não ter esses problemas, ok? Isso é importante. É isso, tá? Então, esse vídeo foi mais para esclarecer algumas coisas, porque sempre bate aqui um desespero, né, das pessoas quando vê isso na mídia, uma grande repercussão, mas fica aí a minha dica, o meu alerta, quando tiver esse tipo de reportagem, coloque sempre um profissional qualificado para poder dar a resposta que o público precisa ter, que os clientes precisam ter, porque unhas alongadas é muito bom, tá? É muito bom mesmo. Quem gosta, quem usa direto sabe. Mas, volto a repetir, como tudo que é artificial, tem que ter precaução, né? Todo mundo sabe que exposição ao sol demais é prejudicial. Então, existe lá um alerta, né? Para todo mundo, para a população mundial, para se precaver do sol,
olha, o melhor sol para você tomar para a sua pele é de tantas às tantas horas e não pode ter o excesso, né? Se você tiver o excesso, vai ser prejudicial para você. Ninguém vai lá e proíbe o sol de nascer e proíbe a pessoa de tomar o sol. Mas tem que ter o quê? Informação. É a mesma coisa que acontece com os serviços de alongamento de unha artificial. Então, é sempre procurar um profissional qualificado, de referência, que use bons produtos, se inteirar mais daquilo que está sendo feito, por que que faz assim, por que que faz assado, que produto é esse que você está utilizando, por que que eu tive essa sensação assim. Questiona, pergunta, conversa com o seu profissional, vai a fundo.